Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e a gente chegou ao último episódio da segunda temporada de Além da Imaginação. Esse episódio chama You Might Also Like. Talvez você também goste. E esse episódio conta com a participação aí como personagem principal da Gretchen Mol. A gente assistiu uma série recentemente com ela que é aquela Night Flyers, que era uma série bem estranha e bem mais ou menos. E agora ela aparece nesse último episódio do Além da Imaginação. Essa série, Além da Imaginação, essa versão aí sob regência do Jordan Peele, ela tem uma característica que eu percebi nesse último episódio. Nos últimos episódios das temporadas, eles gostam de fazer referências mais escrachadas, mais na cara para a série original do Rod Serling. Na última temporada, no último episódio da primeira temporada, que chama The Blurred Man, né, o Homem Borrado, eles basicamente summonaram ali, invocaram a própria imagem do Rod Serling, né, fazendo um Rod Serling ali em CG, né? E agora nesse último episódio da segunda temporada, eles de novo invocam um personagem, dessa vez um personagem de um episódio, né, que é de um episódio da terceira temporada da série clássica, que chama To Serve Man, para servir o homem, né, servir a humanidade, que são os Canamitas, né, Canamit. E eles são esses alienígenas que apareceram aí no meio desse episódio, que são eles são uma espécie alienígena que não se comunica através da fala, e sim através de telepatia, né? Mais ou menos como os Talosianos vão fazer lá no episódio piloto de Jornada nas Estrelas, a Jaula, The Cage, e enfim, os Canamitas, eles fizeram isso antes na televisão. E enfim, é uma surpresa até agradável vê-los de volta aí, né? Mas essa não é a única pontezinha com Jornada que tem, não. Uma das vozes de um dos Canamitas que aparece nesse episódio é feito pelo George Takei, o Sulu, da série original de Jornada. E, enfim. Agora vamos falar um pouco do episódio, né? O episódio, ele é uma leitura de um cenário meio atemporal, assim, porque enquanto ele é um cenário moderno, né, a pessoa tem celular, a pessoa tem aqueles aparelhos de fumaça no teto das casas, isso não é uma coisa tão moderna, mas assim, ela tem uma estética moderna, né? Enquanto o episódio tem esse ambiente um pouco mais moderno, um pouco mais atual, ele também tem algumas referências que são bem antigas, bem datadas, né? Principalmente quando nós vemos alguns carros passando, são carros lá dos anos 70, até carros mais antigos, né? Então, meio que eles tentaram criar uma atmosfera atemporalizada ali, onde você não consiga definir exatamente quando que essa história está se passando. Porque o tema principal desse episódio é justamente esse excesso, essa cultura de consumo, né? Onde nós não medimos o porquê que estamos comprando ou porquê que estamos consumindo X ou Y, né? Uma coisa acaba sendo consumida porque meio que todo mundo está consumindo, então acaba virando objeto de desejo ali por todos, e todos acabam enfrentando as filas ali, seja ela uma fila física numa loja ou uma fila
virtual num sistema de telemarketing, por exemplo, ou até uma fila de, olha, a gente não tem todo o produto agora, entra na fila de espera aí para você conseguir comprar a sua cópia, né, desse produto, a sua unidade desse produto. Então, é um episódio que lida com essa sociedade de consumo e os absurdos e os exageros que isso pode gerar, né, numa sociedade. Agora, ele é um episódio que faz um esforço bem grande para ele ser estranho, para ele ser incômodo de assistir, né? Ele tem algumas... Ele começa, aliás, com uma referência visual ali a 2001, né? Uma Odisseia no Espaço do Kubrick, né? Que é ela acordando naquela cama e a gente tem aquele quarto vazio, meio que todo de cores super neutras, assim, né? Meio que tudo é meio branco, assim, sem grandes cores por ali, né? Tudo meio pálido, meio que sem vida mesmo, né? E a princípio eu falei, legal, uma referenciazinha ao 2001, né? E depois no episódio a gente vai ter uma segunda referência ao 2001, que é quando ela pega ali uma câmera, dessas câmeras que você coloca no quarto do bebê, né, para você ter acesso ao que está acontecendo enquanto o bebê está dormindo no quarto. Você pode vê-lo ali pela câmera, né, justamente para você não entrar no quarto e acordar a criança, né, e tal, essas coisas. E, enfim, e essa câmera, ela coloca assim em cima do cara do mudo lá, sei lá onde é que ela está colocando, e ela é uma versão do HAL 9000, né, do 2001, né, que tem aquele olho com aquela bola assim, com um ponto vermelho ali no centro, né, então tem mais uma referência visual aí bem descarada essa pro 2001. Eu achei até bacana vê-lo, né, porque o HAL também representa esse personagem que tem acesso a tudo na nossa vida, que vê tudo, né? E trazendo hoje para esse universo atemporal aí, que a gente não tem muita consciência de quando que se passa, a gente pode fazer automaticamente um paralelo aí com essas tecnologias atuais que nós temos hoje em dia, como a Siri, a Alexa, né? E todos esses sistemas aí que controlam a nossa casa, né? Estão sempre ouvindo, sempre vendo, né? Tem essa leitura aí. Mas vamos lá, o episódio ele invoca ali então os Canamitas, né? Que são esses personagens ali da série clássica, né? To Serve a Man. E aquele episódio, ele é um dos episódios mais icônicos, assim, de Além da Imaginação, da Além da Imaginação clássica. Inclusive, essa série, quando resolve fazer referências, né, eles realmente pegam só as coisas super icônicas, assim, né, essas coisas que são facilmente reconhecíveis. Eles não tentam fazer muitas referências mais sutis, assim. Eles pegam uma referência mais escrachadona mesmo, que tem mais chance de atingir um público maior aí, do público que talvez nem tenha assistido a série original mesmo. Mas, como eles são uma imagem muito icônica, né? Então é de fácil reconhecimento, né? Então a série acaba se aproveitando, o episódio acaba se aproveitando disso. E no episódio original, né? Na primeira vez que nós encontramos os Canamitas, eles estão vindo para a Terra, né? Justamente para porque a Terra está passando por problemas, né? Enfim, é uma série ali dos anos 60, né? Então a gente tinha diversos problemas ali políticos acontecendo ali e fervendo o mundo naquela época, né? E os Canamitas percebem isso, né? E eles vêm aqui para a Terra para nos ajudar e mostrar toda essa tecnologia que eles têm para poder melhorar a maneira como a Terra lida com as coisas, né? Então eles trazem um livro ali, escrito obviamente na língua deles, né? E que alguém lá no episódio consegue traduzir a capa do livro como para servir
o homem, né? Para to serve man, né? Para servir o homem, que pode também ser lido como para servir a humanidade. E aí, obviamente, como todo bom Além da Imaginação, tem um plot twist ali no final do episódio, onde eles descobrem que esse livro Para Servir Homem, né? Na verdade é um livro de culinária. Então eles estavam vindo aqui justamente para pegar representantes da humanidade ali para servir como prato principal no almoço deles ali. Então era isso que eles estavam fazendo. Então tem uma piadinha aí. E nesse episódio, quando os Kanamitas aparecem, eles justamente falam, né? Eles fazem uma piada, a gente pode levar ela sem a perna, né? Porque ela se amarra lá para não ser levada, para não ser abduzida, né? E eles falam, não, a gente pode levar sem a perna. E o outro comenta assim, não, mas a perna é a melhor parte, né? Então eles já têm essa referenciazinha, essa piadinha aí com o episódio original. E esse novo episódio, ele gira em torno de todo mundo, né, voltando nessa sociedade de consumo, né, todos eles querem consumir o ovo, né, eles querem ter o novo ovo que virá para resolver todos os problemas. Eles nunca definem qual é o problema exatamente, nem como que esse problema será resolvido, mas a questão é que o ovo resolverá o problema. E no final do episódio nós descobrimos que o ovo, na verdade, é um ovo de Kanamita, né? Eles têm uma rainha ali, uma rainha Kanamita, e ela coloca esses ovos, ela bota esse ovo, e então eles vendem o ovo num mercado, e as pessoas vão lá comprar os ovos de Kanamita e tal, e acabam, quando chegando em casa, o ovo eclode ali, né, e eles começam a comer as pessoas, né, eles são então os primeiros alimentos ali dessa nova geração dos Kanamitas aí. É divertido o episódio, mas ele é absurdamente estranho, né? Inclusive o episódio faz questão de ser estranho, ele faz questão de ser desconfortável pra gente assistir. O que eu acho interessante. Eu gosto desse ambiente meio onírico, assim, que a gente não tem certeza do que está acontecendo, os personagens não têm certeza do que está acontecendo, e as coisas são estranhas, às vezes só por serem estranhas mesmo. Eu gosto desse ambiente. Só que é um tipo de clima que se cria, né, que se pode criar numa obra, que pode ser facilmente, ele pode se tornar pedante, ele pode se tornar meio snob, assim. No sentido de, olha como eu, roteirista, e eu como diretor sou muito inteligente, muito esperto, e vocês não estão nos acompanhando, né? O episódio, facilmente ele pode cair nesse clima nesse clima snob mesmo, mas eu acho que ele tem um pouco de carne aí pra gente mastigar mesmo. Ele não é só essa estrutura de cult, né? Essa estrutura de coisa estranha, de estranheza aí pela estranheza. Ele tem um pouco de material realmente. Não acho que ele seja dos melhores episódios dessa temporada. Essa temporada foi melhor do que a primeira temporada foi bem fraquinha. Essa temporada ela foi mais sólida, assim, ela teve episódios bons, teve umas escorregadas feias aí no meio do percurso, mas mesmo assim, eu acho que, no geral, essa temporada foi melhor do que a primeira. Esse episódio, ele tá ali bem no meio do caminho. Ele não é um episódio ele não é um episódio que estava no nível da primeira temporada, mas ele não acompanha os melhores episódios dessa segunda. Então, ele fica ali no meio do caminho, assim, meio com um pé em cada temporada. Eu não sei se essa série vai ter uma terceira temporada. Até agora não foi anunciado nada, se foi renovado. Eu realmente espero que tenha, apesar de eu achar uma série que poderia ser muito melhor. Ela não é uma série extremamente ruim. E eu acho que eles conseguem, como eles melhoraram, né, da primeira para a segunda temporada, eu acho que eles têm sim muito
terreno ainda para melhorar, né, para acertar mais a mão ali. Então acho que eles podem, numa eventual terceira temporada, serem muito mais felizes aí com os episódios, os possíveis futuros episódios. Gosto desse episódio, mas não tanto. Então eu vou dar 2,5, 2 estrelinhas e meio, bem média, bem na metadinha assim, porque poderia ser muito mais esse episódio. É legal, tem a participação do Takei, tem uma referência zona aí a personagens clássicos da série clássica, né, personagens icônicos da série clássica. E, enfim, é divertido, mas poderia ter sido melhor para ser o último episódio da temporada, né, justamente para nos dar vontade de assistir uma possível terceira. Mas é isso aí. Então, vamos esperar para saber se vai ter mais Além da Imaginação. Obrigado por me aturar, por mais um episódio e por mais uma série, né, mais uma temporada. E nos vemos no futuro.